Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, uma resolução agora da próxima questão do Enem de 2016, questão 153 de matemática, caderno 5, amarelo, segundo dia de prova, ano 2016. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em quaisquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Vamos lá. Temos aqui as alternativas. O número total de senhas possíveis para o cadastramento desse site é dado por... Muito bem. Pelas alternativas, nós já podemos perceber que se trata de uma questão envolvendo análise combinatória. Combinatória. Obviamente, pelas alternativas. Ao botarem o vídeo, vocês vão ver que as alternativas envolvem sequências de números multiplicados e o ponto de exclamação característico, né, que determina o fatorial. Sequência de multiplicação pelos números anteriores. E também pelo enunciado, não apenas pelas alternativas, mas como, obviamente, pelo enunciado, vê-se que é uma questão envolvendo análise combinatória. Por quê? Porque a questão que envolve análise combinatória, ela tem essa característica de números de combinações. Quando se fala sobre combinações, né, tem-se análise combinatória. Você tem aqui uma sequência de caracteres que a questão deu aqui, no caso as letras e os números. E eles vão formar combinações entre si, séries de combinações, né? E observe que pelo valor que é dado, pela quantidade de caracteres e pelos caracteres que foram dados, a gente percebe que se trata de um grande número de combinações. O número de combinações vai ser alto. Por quê? Vamos lá. Ele disse que são 4, uma, duas, três, 4. 4 caracteres a senha. A senha tem que ter 4 caracteres. Só que ele, obviamente, deu a condição. Condição desses caracteres. Vamos lá. Os caracteres vão ser compostos por letras e algarismos. É sempre importante a gente colocar uma pequena legenda do lado para determinar e separar as coisas. Nós temos aqui letras e algarismos. Letras e algarismos. Quantas letras? O alfabeto, como ele mesmo disse, é composto por 26 letras. Então eu já coloco aqui, ó, 26 letras. Porém, não é simplesmente as letras de um jeito só, de um tipo só. Observe que ele dá na questão que a senha ela é diferente quando se usa letra maiúscula e quando se usa letra minúscula. Portanto, portanto, não vão ser somente as 26 letras, vão ser 26 letras vezes 2. Por quê? Porque nós temos letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, um exemplo aqui do lado, temos o A maiúsculo e o A minúsculo. Se eu usar o A maiúsculo, já é uma senha. Se eu usar o A minúsculo, já é outro tipo de senha. Ou seja,
Só isso aqui, ó, só a questão de ser maiúsculo e minúsculo já dá uma diferença. Então, existe diferença entre o A maiúsculo e o A minúsculo. Portanto, só o A dá dois caracteres, dá dois caracteres específicos de senha. Portanto, vai ser o A, B, C, D, F, né, até o final, até o Z, multiplicado por 2, porque pode ser tanto maiúsculo quanto minúsculo. E isso aqui gera 52 letras. 52 letras. Vamos lá. Algarismos. Quantos algarismos nós temos? Nós temos 10 algarismos, de 0 a 9. Dá 10 algarismos. Ok, 10 algarismos, de 0 a 9. Agora, o que é que vai acontecer aqui? Esses 10 algarismos, eles podem ficar em qualquer posição aqui. Porém, a questão diz claramente, dois algarismos, a senha tem que estar composta por 2 algarismos e 2 letras, ou seja, nesse espaço de 4, 1, 2, 3, 4 caracteres, 2 tem que ser por algarismos e 2 tem que ser por letras. Ou seja, um exemplo. Eu posso colocar aqui, ó. Aqui pode caber 10 algarismos nesse espaço. Posso colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como também, sei lá, aqui, um exemplo, também vou caber 10 algarismos. Ou seja, 10 algarismos aqui, 10 algarismos aqui. Ah, mas só aqui que vai caber os algarismos? Não, ele pode vir aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, eu posso modificar as posições. Porém, somente 2 espaços vão caber os algarismos. Ou seja, 10 algarismos em um espaço, 10 algarismos em outro espaço. Como assim? Por exemplo, eu posso colocar o 0 aqui, o 1, o 2, o 0 aqui, o 1, o 2, o 3, até o 9. Aqui, aqui, ou aqui, 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 não importa. Ou seja, são 2 espaços reservados para as letras, perdão, para os algarismos, e 2 espaços reservados para as letras. Aqui 52 e aqui 52. O que é que isso significa? Vou dar um pequeno exemplo. Imagine que eu tenha uma bolinha, outra bolinha e outra bolinha. 3 bolinhas. E essas 3 bolinhas vão ter que se arranjar, né, se ligar com outras 3 bolinhas. Imagine que aqui são algarismos e algarismos. Mas aí eu dei um exemplo com bolinhas, para ficar mais simples. Eu tenho 3 bolinhas que vão se arranjar com outras 3 bolinhas. E como é que fica essa história? Como é que fica essa história? Por exemplo, essa se combina com essa, essa 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 com essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ligações. Ou seja, 3 bolinhas com 3 bolinhas gera 9 ligações, porque eu tenho 3 vezes 3. Essa é a operação que se faz. Quando eu vou combinar uma quantidade de coisas por outra quantidade de coisas, eu multiplico ela por ela mesma. Então, no caso, se eu tenho 10 algarismos, esses 10 algarismos se multiplicam também por 10 algarismos. Por quê? Eu vou ter 10 algarismos aqui e 10 algarismos aqui, um exemplo. Então, eu vou combinar 10 algarismos com outros 10 algarismos. Eu vou ligar, tipo isso aqui, ó, 10 algarismos com outros 10 algarismos, que já vai formar uma combinação, já vai formar, no caso, um arranjo aqui, né? 10 algarismos com outros 10 algarismos. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Pronto. Os algarismos, eles ficam arranjados dessa forma. As letras, do mesmo jeito. Eu tenho 52 letras, maiúsculas e minúsculas, que vão se arranjar
com outras 52 letras. Por quê? Da mesma forma como os algarismos, ó, 52 letras se arranjam ou se ligam com outras 52 letras. 52 letras do alfabeto se ligam com outras 52. Então vai ser 52 vezes 52, que dá 52 ao quadrado também. Isso aqui para as letras. Isso aqui para as letras. Como eles vão ter que combinar entre si, então, os 10 algarismos, os 10 algarismos vão ter que se multiplicar os 10 algarismos ao quadrado vão ter que se multiplicar com as 52 letras ao quadrado. Porque eles vão ter que combinar entre si. As letras e os algarismos todos, todos vão ter que se combinar entre si. 2 espaços para as letras, para os algarismos, e 2 espaços para as letras. Então, 52 vezes 52, 52 ao quadrado. 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Um combinando com o outro, multiplicado com o outro. Acabou aí? Não. Agora, eu tenho que fazer a mistura, no caso, a combinação entre os espaços, com as possibilidades que elas podem ficar por aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho 4 espaços. 4. E esses 4 espaços vão ter que se combinar entre 2 letras e 2 tipos de letras, perdão, 2 tipos de letras e 2 tipos de algarismos. Então, 4 fatorial sobre 2 fatorial, que é a quantidade de espaços para cada um, 2 espaços para as letras, 2 espaços para as letras e 2 espaços para os algarismos, vezes 4 menos 2 fatorial, a combinação entre eles. Isso aqui vai gerar o quê? 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial. 10 algarismos combinados entre si, entre 2 espaços. 10 vezes 10. 10 algarismos ligados com outros 10 algarismos. Um em um espaço, outro em outro. Está aqui. 52 letras, maiúsculas, minúsculas, combinadas, ligadas com outras 52 letras. 52 vezes 52. Está aqui. E agora, a distribuição, né? Não significa que as letras vão ficar aqui e aqui. As letras podem ficar aqui, aqui, aqui. Ou seja, dentre esses 4, 2 espaços são reservados para as letras. E 2 espaços são reservados para os algarismos. Aí agora, para eu fazer a mistura, né, as combinações dos espaços, eu tenho o quê? 4 espaços, fatorial, sobre 2. Que aqui eu faço a combinação, né, de espaços entre eles, a distribuição entre eles. 2 fatorial, 2 fatorial. Aqui essa é a resposta. Gabarito. Letra E. Olha lá, ó. Gabarito, letra E. Questão 153. Conferindo. Letra E. 153, letra E.